Olá, galerinha aqui do quarto ano, aqui do Centro de Mídia. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa? Então, acompanhe com a gente. Eu sou o professor Seba Nunes e vou mais uma vez aqui conduzir a aula de língua portuguesa e vamos juntinhos, eu e você, começar a perceber os desafios da língua portuguesa e desvendar esses desafios. Hoje nós teremos uma aula super legal, então acompanhe com a gente, tire isso. Fique com o caderno do lado, vai colocando as suas dúvidas e se tiver alguma dúvida aí e quiser procurar o professor nas redes sociais, o professor está super aí disponível aí a conversar com vocês e tirar dúvidas, tá bom, pessoal? Então vamos começar aí vendo qual que é o título da aula. Muito bem, vamos lá na lousa. Pontuando o texto. Muito bem, a nossa habilidade é a EF03LP07A. Analisar os efeitos do sentido provocados pelo uso da pontuação. Ponto final, pontos de interrogação, pontos de exclamação, dois pontos e travessão. Então, a gente já sabe que a gente vai utilizar aí esses pontos e como esses pontos alteram completamente a frase. Então, vamos pensar aqui com a gente. Você sabe quando usar cada ponto? Quando está escrevendo um texto ou uma frase? Então, hoje nós iremos falar um pouco a respeito disso, de como utilizar os pontos corretamente e para que cada ponto serve. Provavelmente você já, no quarto ano, já escreve alguns textos, já escreve algumas frases. Então, nós iremos hoje, por meio de uma leitura de um texto, vamos fazer um exercício, eu e você, percebendo aí como utilizar corretamente os pontos. Tudo bem? Então, vamos para a aula. Muito bem, pessoal. Ok, então vamos relembrar a pontuação. Quem ainda não viu sobre pontuação, vai ver comigo. Então, quem já viu, vamos relembrar as pontuações juntinhos, tá bom? Então, cada ponto tem um objetivo muito claro. Então, vamos perceber quais são os objetivos de cada ponto e por que eles são importantes na frase. Porque se eu usar um ponto diferente na frase ou no texto, eu tiro completamente o objetivo do texto. Então, até o sentido muda muitas vezes. Então, é muito importante que eu pontue corretamente. Então, vamos lá para a tela. Muito bem. Nosso primeiro exemplo aqui é o ponto final. Opa! Vamos lá, voltou. Canetinha. Vamos colocar a caneta azul. O ponto final. Muito bem. O que indica o ponto final? Indica o ponto final de uma frase declarativa. Ou seja, eu estou fazendo uma frase lá, professor, e eu quero finalizar essa frase, eu vou colocar o ponto final. Fui até a escola hoje. Ponto final. Maria chegou atrasada. Ponto final. Luísa comprou 3 brigadeiros. Ponto final. Eu fiz uma declaração e pontuei. Finalizei essa frase. Quando eu não ponho ponto final, posso dar margens à interpretação que vem um outro texto a seguir. Por isso que é muito importante eu terminar a frase e pontuar. Ponto final. A minha frase terminou. Eu já concluí a minha declaração. Então, eu já sei que o meu texto, ele começa e termina. Maria comprou 7 brigadeiros. Ponto final. Muito bem? Então, já sei para que eu utilizo o ponto final. Vamos para a lousa. 2 pontos. Iniciar fala de personagens. Muito bem. No texto, eu sei que quando eu ver 2 pontos, vem a fala de um personagem depois. Vamos dar um exemplo. Maria estava triste e disse. 2 pontos. Muito bem? Então, toda vez que o personagem no texto irá falar posteriormente, eu vou colocar 2 pontos. Para que serve isso, professor? Para eu, o leitor, você, o leitor, consiga entender que, a partir dos 2 pontos, é a fala do personagem. Até então, a escrita estava sendo feita, a fala estava sendo feita pelo narrador. Maria estava triste e falou. O narrador está falando aqui. 2 pontos. Muito bem? Aí eu já sei que, posteriormente, vem a fala de Maria.
Então, os 2 pontos é muito importante para eu conseguir indicar que a fala do personagem veio depois. Então, para o leitor, fica muito mais fácil a compreensão. Então, utilize os 2 pontos, hein, pessoal? Presta atenção. Vamos na lousa mais uma vez ver mais uma pontuação. Ponto de exclamação. Após palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo. Então, professor, se eu quiser colocar uma emoção nessa frase, deixar essa frase mais expressiva, eu vou colocar o ponto de exclamação? Exatamente. Vamos dar um exemplo. José estava muito triste. Então, vou pensar sempre assim, pessoal. Eu não gostei do que foi dito. Ponto de exclamação. Então, eu sempre vou pensar em vou trazer emoção, vou trazer uma expressão um pouco mais forte, então eu vou utilizar o ponto de exclamação. Nós temos um texto aqui, daqui a pouquinho, que a gente vai fazer juntinhos, e vamos pensar em como utilizar cada ponto na sua frase. Então, se eu preciso de uma frase com mais emoção, mais expressão, eu vou colocar o ponto de exclamação. A gente tem um próximo ponto aqui, vamos para a tela. Ponto de interrogação. Em perguntas diretas. Então, muitas vezes alguns alunos aí confundem o ponto de exclamação com o ponto de interrogação. Então, vamos pensar aqui. O ponto de interrogação é sempre uma pergunta. Você vai até a minha casa? É uma pergunta. Maria comprou 7 bombons? Olha só, vamos pensar aí nessa frase. Maria comprou 7 bombons. Se eu coloco o ponto final, Maria comprou 7 bombons. Terminei a frase. Ponto final. Ah, não, eu vou colocar um ponto de interrogação. A frase muda completamente de sentido. Ela se torna uma pergunta. Maria comprou 7 bombons? Olha só como é importante eu pontuar direitinho. Então, o ponto de interrogação sempre vai estar numa pergunta direta. É uma pergunta. A pessoa que está escrevendo está perguntando. Muito bem? E vamos para o nosso último ponto. Ponto de travessão. Iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Muito bem, professor. Eu vi que quando eu uso 2 pontos, o narrador está indicando que o personagem irá falar. E eu vou colocar o ponto de travessão quando o personagem começar a falar. Então, no início da frase, eu vou colocar o ponto de travessão. Muito bem. Então, a gente viu aí pontos e para que esses pontos servem. Mas será que na prática fica fácil? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Então, eu e você vamos refletir a partir de um exercício que o professor trouxe aqui, um texto, e a partir desse texto vamos pensar em como pontuar corretamente cada frase. Tudo bem? Então, vamos com a gente. Muito bem. O lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente da água, um cordeiro que começou também a beber. Então, o lobo está bebendo lá água, mas ele está com fome, ele está esfomeado. E ele percebe que um cordeiro também chegou para beber água. Tudo bem? O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: olha aqui, quem está presente aqui? Os 2 pontos. O que a gente falou sobre os 2 pontos? Que quando tiver os 2 pontos, o narrador indica que o personagem irá falar. Muito bem. Já sei que o narrador está indicando que o personagem vai falar. Então, quero que você pense aí junto comigo aí em casa. Se o narrador indicou que o personagem vai falar, precisa existir um ponto no início dessa frase? E que ponto é esse? Pensou? Vamos para a tela. Olha lá.
arreganhando os dentes, disse, 2 pontos. Então, quem está dizendo? O lobo? Ah, o lobo vai começar a falar, então eu preciso de um travessão. Como ousas tomar água onde bebemos? Tem um outro ponto aqui. Pessoal, como ousa tomar água onde bebemos? Que ponto que eu vou utilizar aqui? O ponto de interrogação. Muito bem, porque é uma pergunta. O cordeiro respondeu com humildade. Então, aqui é o narrador falando. Então, se o cordeiro vai responder com humildade, eu sei que aqui é 2 pontos. Deixa eu colocar aqui do ladinho. 2 pontos. Se o cordeiro vai responder, eu preciso de um travessão, porque o cordeiro vai responder. Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. Olha lá. Muito bem, vamos continuar o texto. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar. Então, se o lobo tornou a falar, 2 pontos novamente, pessoal. Coloca 2 pontos aí no texto. E se ele vai falar, eu preciso de um travessão no início da frase. Por isso tem que praguejar? Uma outra pergunta. Vamos lá. Há 6 meses, teu pai também me ofendeu. E aí, pessoal? Há 6 meses, teu pai também me ofendeu. Será que eu uso um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, um ponto final? A gente percebe aí que tem uma emoção, não é verdade? Há 6 meses, teu pai me ofendeu. Então, vamos colocar aqui um ponto de exclamação? Mas também, se eu colocasse aqui um ponto final, não teria problema. Muito bem. Vamos lá, continuar o texto. Respondeu o cordeiro. Aqui quem está falando é o narrador, certo, pessoal? Então, tudo bem. Respondeu o cordeiro. 2 pontos. O que vem depois dos 2 pontos? Que ponto vem depois dos 2 pontos? Pensa aí. Tenho certeza que você respondeu. O travessão, porque o personagem irá falar. Travessão. Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Então não havia nascido, e por isso não tenho culpa. Ponto final. O narrador de novo. O lobo replicou. O que é replicou? O lobo continua a discussão. 2 pontos. O que vem depois dos 2 pontos? O travessão. Já vimos aqui na aula. Tem culpas pelo estrago que fizestes pastando em meu campo. Ponto. Cordeiro disse. Disse o cordeiro. Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Acabou meio triste essa história, né? Mas olha só, percebeu como é importante a utilização da pontuação? Então, a utilização da pontuação bem feita, ela faz com que eu interprete de forma correta o texto. Então, os pontos, eles são muito importantes, pessoal. Então, quanto mais eu leio, quanto mais exercício eu faço, mais são as chances de eu acertar. Muito bem, a gente está quase no finalzinho da aula. Vou deixar para vocês um exercício aqui, o menino e o presente de aniversário. Então, aqui tem um texto para você pontuar. Você vai fazer em casa, com a ajuda dos responsáveis, do professor, vai fazer a pontuação desse texto e depois pode procurar o professor na rede social e mostrar que fez bonitinho o texto aí, pontuou corretamente. Tudo bem, pessoal? Então, vou deixar esse exercício aí para você fazer em casa. Muito bem. Então, o menino e o presente de aniversário. Faça a leitura e envie para a gente. Hoje aprendemos os efeitos e os sentidos provocados pelo uso da pontuação. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos e o travessão. Muito bem. Vou deixar aqui para vocês também a avaliação da aula. Então, avalie a aula e
Conto com vocês aí nas próximas aulas, pessoal. Muito bom estar com vocês. Até uma próxima aí. Tchau, tchau.